Olá, gente! Mais uma live aqui da Mãe Star. E vamos avisando todo mundo aí que hoje temos uma convidada muito especial, divertida, animada, que faz uma faxina maravilhosa e que a minha mãe quer reclamar com você. Tá entrando aqui, deixa eu achar, porque a questão do vinagre, temos uma questão aí que a gente vai ter que falar, Verônica. Que bom, que delícia ter você aqui. Fizemos aí, vamos ter um intensivão na Manhã de Verônica Oliveira essa semana. Um arraso. Boa noite, gente. Vão mandando aí um aviãozinho para quem precisa ouvir essa live. A Verônica fala bastante sobre questões de saúde mental, mas hoje acho que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Que o enfoque é realmente ouvir um pouco da tua história, né? Considerando essa questão de saúde mental, que eu fui ouvir podcasts, entender mais, né? Desde eu acho que 2016 e foi muito legal, porque tinha muitas coisas que eu não sabia. Então eu não vou contar, vou deixar para você contar, mas o intuito de receber a Verônica aqui é para a gente cada vez mais, como ela tem uma audiência muito grande de mulheres que sofrem muitas questões, né? Questões de violência patrimonial, financeira, abusos, questões inúmeras de saúde mental por não ter recursos para sair de relações abusivas, por ser mãe solo, estar mãe solo e não ter condições muitas vezes de dar conta do sustento da própria família, né, de si mesma e dos filhos. E a Verônica deu uma super volta por cima e tem aí uma jornada incrível de se compartilhar para a gente conseguir levar informação de qualidade, quebrar o preconceito, né? Quebrar o estigma das questões de saúde mental, que aqui é um dos principais objetivos hoje. Então, vou apresentar, que você já conhece, muito provavelmente. Eu tenho que me apresentar, Verônica Oliveira, faxina boa. É mãe de três, da Claire, do Panda e da Olivia, né? Tô Isso, certo. Que tem 24, 15, 14. O 15. Panda, 15. E a Olivia tem 2 anos. É, vai contar pra gente uma virada na carreira, né? A partir, e me corrija se eu estiver errado, mas Verônica, a partir de questões muito importantes de saúde mental, vinculada a empregos antes, né? Que realmente tem uma pressão, tinha, e assim como muitas mulheres vivem hoje, pressões e metas, salários muito baixos, para exigências muito altas, dificuldade em conciliar uma vida pessoal, uma vida como mãe, uma vida profissional e respirar, né? E viver, porque são 24 horas lotadas, né? No dia. E E aí eu vou pedir aqui, vou me apresentar brevemente, pedir para a Verônica contar para a gente como foi desde lá do call center, ainda quando eu era mãe de dois, né? Antes ainda de virar Olivia. O que aconteceu? O que foi essa virada, essas questões que vieram tão à tona, né? De uma depressão, acho que teve episódios de pânico, enfim. E como que contornou tudo isso e tá aí hoje. Não sem problemas, porque não existe, né? A gente nunca tem uma vida perfeita, a gente luta diariamente por N questões, mas como foi essa jornada aí até chegar onde você está hoje. Verônica, é com você. Depois eu me apresento. Vamos lá, por favor. quando eu me apresento, eu sempre falo que eu sou hoje uma comunicadora, uma escritora, uma palestrante, mas só por conta dos últimos anos em que eu passei fazendo as faxinas. E é uma situação que é muito interessante parar para pensar, porque quando eu penso em tudo que aconteceu, olhando depois de um certo tempo, parece tudo muito surreal, assim. É tão recente e ao mesmo tempo é tão maluco que me deixa confusa até hoje. Mas eu trabalhava antes de fazer as faxinas como operadora de telemarketing. Trabalhei numa empresa onde estava tudo muito bem. E aí eu sempre brinco que o pobre não tem um minuto de paz. Eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava bem, eu adorava o horário de trabalho, tudo lá funcionava direitinho. Aí essa empresa faliu.
E aí, na falência dela, eu acabei perdendo a casa onde eu morava. E morava com a Claire e o Panda. Na época, eles estavam com 17 e 8 anos. E nós fomos morar em um quarto de pensão que era basicamente um barraco de 3 metros, assim, era muito pequeno, com uma janela pequenininha, e a gente dividia o banheiro e cozinha com o banheiro e uma pia, na verdade, com as outras pessoas. E eram em torno de 40 pessoas que a gente não conhecia, tinha que pegar fila para ir ao banheiro, tinha que pegar chuva para ir ao banheiro. E aquela situação, eu arrumei um outro emprego e ele não era o suficiente para eu conseguir bancar ali eu e os meus filhos. E isso foi me deixando doente a ponto de eu passar mal no trajeto para o trabalho. Só de pensar que eu estava indo para lá de novo, eu me sentia mal, eu tinha crise de pânico. Eu já tive uma crise de não conseguir sair de dentro do vagão do metrô e eu me segurava na barra do metrô e eu não conseguia sair. Então, com o tempo, eu fui percebendo que não importava o esforço que eu fizesse, eu tinha aquele problema acumulando. Então, as dívidas acumulavam, a tristeza acumulava. No final de 2016, já muito doente, eu tentei suicídio e fui internada numa clínica. Inclusive, a pessoa que me encontrou e que cuidou de mim nesse momento foi a minha filha, que estava ali com 17 anos. E foi ela quem chamou o SAMU, foi ela quem organizou tudo para a minha ida para o hospital e foi ela que fez com que tudo desse certo. Ela foi a grande, eu brinco que ela foi a responsável pelo meu nascimento em 2016 e eu pelo dela em 99. E eu fiquei internada por cerca de um mês, quase 40 dias num hospital psiquiátrico e foi de lá em que as coisas mudaram para mim. E eu sempre falo que uma coisa que foi muito importante nesse momento da internação foi eu ter me permitido deixar cuidar. Porque até então, desde os meus 17 anos, quando eu engravidei, eu era responsável por cuidar e ninguém nunca tinha cuidado de mim. E no hospital eu consegui dormir, eu tomava os remédios na hora certa, porque tinha alguém ali para me lembrar. Eu pude descansar de uma forma que eu não tinha descansado nos últimos anos. Então, foi um dos processos importantes para eu melhorar e entender o que estava acontecendo comigo. E um dos médicos falou que ele não me via como uma pessoa doente, ele me via como uma pessoa pobre. E eu fiquei com muita raiva e, ao mesmo tempo, eu entendi o que ele quis dizer, porque ele falou, eu acho que você não volta para essa clínica nunca mais. E obedecendo firme e forte, estou aí sem ter voltado para lá. Então, quando eu saí dessa internação, eu entendi que eu precisava arrumar um trabalho que me fizesse mais feliz e que me rendesse mais financeiramente. E aí, no momento de brincadeira na casa de uma amiga em que eu limpei a casa dela, ela me ofereceu o pagamento. Aí caiu a ficha, instalou, eu falei, é isso que eu vou trabalhar. E fiz uma postagem nas redes sociais, na época era o Facebook ainda, fiz uma postagem dizendo que eu queria trabalhar fazendo faxinas, e esse post viralizou, eu consegui agendar 60 faxinas num dia só. Então a pessoa tinha que esperar 2 meses para eu ir na casa dela. E de lá para cá, nunca mais a gente não passou fome, não passou frio, não ficou sem ter onde morar, onde dormir. E é uma mudança, e é óbvio, isso fez com que a minha saúde mental mudasse completamente. Eu sempre falo que não faz nenhum sentido eu falar que a minha depressão foi curada a partir disso, porque não, porque é um processo e em diversos momentos eu sinto que eu tô de novo ficando deprimida, mas hoje com o acompanhamento médico, com o acompanhamento psicológico e psiquiátrico, eu consigo lidar muito melhor com isso. Então, quando as minhas amigas falam, e aí, amiga, você tá bem? Aí eu falo, eu tô medicada. Cara, e é tão incrível porque quando eu ouvi, né, o podcast com você, você fala a importância da família, que não teve um dia que você ficou sem visita, né? Sim, Eu acho que a Mãe Star, agora fazendo um gancho, né? Eu sou a Aline, para seguidoras da Verônica, eu sou a Aline, fundadora da Mãe Star.
E a partir de um contexto de depressão pós-parto, com minha filha com 3 meses, né, depois do nascimento, eu falei, eu vou criar alguma coisa para ajudar mães, porque eu tinha muito suporte, muitos acessos e eu estava num processo de depressão. Eu falei, como que vive a grande maioria das brasileiras que não, 50 milhões de mães solo, muita mulher que não tem condições de pagar um aluguel e mais alimentar a criança, não tem creche para todo mundo, como é que faz? Então isso me pegou, assim, foi aí que surgiu a Mãe Star. E quarta-feira, no evento que a Verônica vai estar, inclusive, com a gente, vai fazer 6 anos exatamente do primeiro dia que a Mãe Star surgiu, começou, né? E aí a gente tem uma história, mas o nosso propósito é contribuir com a saúde mental materna. E não é só falando com mães, é principalmente falando com pessoas que não são mães, né? Porque a gente entende da nossa dor, do nosso peso, da exaustão, em diferentes proporções, né? Em diferentes cenários, mas existe uma sobrecarga imensa na mulher, principalmente depois que ela vira mãe, né? Então a gente vê no mercado de trabalho, a gente vê a dificuldade. Com que eu deixo a criança para qualquer coisa, como se, mesmo em famílias em que tem o homem, pai da criança morando junto, a mãe da criança, você vê a mãe se virando para conseguir dar conta das 24 horas da criança ali dentro do cuidado, né? E foi aí que tudo surgiu. E na Mãe Star, o que a gente vê? A gente tem tratamentos, né? A gente tem um programa desde a prevenção e promoção, porque a gente quer contribuir que essa pessoa fique bem, ou se ela não está tão bem, que ela volte a ficar melhor, antes até de adoecer, e se ela estiver doente, que a gente consiga oferecer o tratamento adequado, psicológico e psiquiátrico, para tirar ela daquela fase mais desafiadora para aí conseguir se reorganizar. E o que a gente vê, Verônica, é muita gente com medo, com vergonha, com culpa. Muitas mães que estão com bebê no colo, que estão com criança até mais velha, igual no seu caso você tinha 2 já mais velhos, mas que assim, se colocando num lugar, o que eu faço agora? Uma solidão que às vezes é real, mas outras é porque a gente cresceu achando que tem que dar conta de tudo o tempo todo. Então, uma carga nossa mesmo em cima da gente e uma carga da sociedade. Quantas vezes a gente já ouviu, toma o filho é teu na hora de fazer você gostou? Sabe? Coisas muito violentas. E a hora que a gente fala na Mãe Star, que a gente sai do olhar e do falar só com as mães, a gente vai para a sociedade, é justamente que a próxima geração de pessoas não é da mãe, é de toda a nossa responsabilidade. Então, a gente quer fomentar esse cuidado mútuo aí, pensando em cuidar das mães, que é o primeiro vínculo, o primeiro contato, na maior parte das vezes, com a criança, e depois contribuir para que a gente faça esse cuidado, uma corresponsabilidade, uma atmosfera, um ambiente para melhor desenvolvimento dessas crianças. Isso passa por promover ações mais equitativas, digamos assim, entre gêneros, né? Então, quando você falou que você teve muito apoio, não é a regra. Infelizmente, o que a gente ouve é muita gente não falando sobre a sua tristeza, sobre a sua doença, por medo, vergonha de ser julgada. E uma coisa que a gente fala que é muito importante, dependendo para quem essa pessoa pede ajuda ou fala, eu não tô bem, eu não paro de chorar, daí vem assim. Mas você tá ótimo, nossa criança nasceu bem, tá com saúde, você tem um trabalho, você tem que agradecer a Deus, dobrar o joelho. Gente, assim, dependendo do que você fala, você coloca essa mulher ou essa pessoa numa posição mais de culpa ainda. Num momento que ela muitas vezes não tem forças para se reerguer sozinha, que às vezes a fé tá balançada, às vezes ela não vê uma luz no fim do túnel. E essa pessoa ao lado, né, dando as mãos, ou vamos juntas, né, acolhendo, simplesmente ouvindo, pode ser aquela luz no fim do túnel, uma ponte para uma melhora. E você traz muito isso da família, dos amigos te apoiando. O que você acha, Verônica, hoje? Você chegou ao ponto, né, de ter essa tentativa do suicídio, que talvez hoje, com mais conhecimento, né, com mais amadurecimento, depois de ter passado por tudo isso, quando você vê que não tá legal,
que você faz para tentar retomar aí a sua saúde mental e ficar bem novamente, né? Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi com tudo isso foi a pedir ajuda. Foi justamente a não esconder o que está acontecendo. Porque quanto mais eu tentava sozinha resolver as coisas, mais difícil era. Então, os meus filhos, eles percebiam que eu não estava bem. Então, eu tenho um momento que até hoje mexe muito comigo, que foi o dia que meu filho pegou o lanche dele da escola e colocou numa sacolinha de plástico e falou que queria me levar para tomar café no parque, porque no parque as pessoas eram felizes e eu não estava feliz. Então, quer dizer, com 8 anos de idade ele percebeu. E ele até comentou assim depois, ele falou, ai, lembra do filme Divertidamente? Eu acho que o azul pegou nas suas bolinhas. Quer dizer, Caraca. a pessoa que está perto, ela percebe, mas nem sempre ela sabe o que fazer. Já teve uma situação em que a minha mãe chegou na minha casa e falou assim: mas fala o que é pra gente fazer que a gente resolve. Aí eu falei: mãe, não tem como fazer isso. Se a gente soubesse resolver, não existia mais gente deprimida. E eu entendo que é uma dor para a família, porque do mesmo jeito que o meu filho achou que se a gente comesse no parque eu ia ficar melhor, da minha mãe falar que ai, o que, que é que eu tenho que fazer? E isso também, né? A culpa materna. O que, que eu tenho que fazer para você não ficar mais assim? E eu falei, não é você, não é. Aí eu sempre falo para ela que parece que apertaram um interruptor. E aí desligou alguma coisa e eu não consigo mais. Então eu não quero tomar banho, eu não quero comer, eu não quero fazer nada, eu quero ficar deitada. E mas que passa. E aí hoje em dia eu aprendi a não ficar sozinha nessas situações. Então quando eu percebo que eu tô mais triste, que eu tô voltando a ficar deprimida, eu sempre procuro estar perto dos meus amigos, das pessoas que eu gosto, para justamente não ir deixando tomar essa sensação de tristeza, tomar o todo. E você falou de fazer coisas, né? Não sei se na terapia, né, também isso contribuiu, que um dos planos, uma das vertentes aí que a gente atua muito é você, o time, né, os profissionais que vão atender, muitas vezes nos ajudam, porque eu também fiz muito tratamento com psiquiatra, com psicólogo, é promover e buscar, você conseguir ter a iniciativa de buscar mais momentos de bem-estar para tentar neutralizar e suprir, ser a mais do que aqueles de mal-estar. E que uma coisa não necessariamente é o contrário da outra, né? É muito interessante. Eu assisti um curso da Ana Sui, que é uma psicanalista que eu amo, e eu lembro que ela falava assim, para cada uma situação de mal-estar que você tem, se eu não me engano, você tem que ter 3 de bem-estar para neutralizar. É algo assim, tá? E daí eu falo, é isso. Eu brinco, minha mãe até entrou, depois nós vamos falar do vinagre, que ela falou, não é possível que o vinagre não funciona pra nada. Falei, mãe, se eu fizer uma live com a Verônica, vocês vão ter que. Aí bateu uma. Funciona pra tudo, é o oposto. Mas. Já falei que é psicológico. É psicológica, que também deve funcionar, né? Eu falo. Eu falo pra ela, mãe, eu gosto muito de sair, de estar com amigos. E ela gosta, por exemplo, de ir à missa. Então, assim, é isso. Cada um vai ter o seu, o desejo, aquilo que faz bem. E buscar conhecer isso é muito importante. E quando a gente não consegue nem ter iniciativa para fazer nada, mesmo aquilo que a gente gosta, é um sinal bem importante, né, Verônica? Eu não sei se isso foi algo marcante para você. Mas se nada está te fazendo bem, ou há coisas que te faziam bem e não estão mais te trazendo alegrias, pera, vamos olhar mais para isso e aquilo que você falou de novo, pedir ajuda para uma pessoa que você sabe que vai te ouvir e não minimizar o que você está sentindo. E eu queria também falar, você tomou medicação, certo? Foi necessário para você sair da depressão. Eu também tomei. E tem muitas mães, principalmente, mães não só mães, mas muita gente que tem pavor, que acha que é fraco quem toma medicação psiquiátrica. Conta pra gente quanto que isso foi importante também. Óbvio que nunca, jamais alguém vai se automedicar ou ir só atrás da medicação. O tratamento, ele é
amplo, ele é completo, né? Não é só medicação, é Sim. um dos pontos quando necessário. Mas além da medicação, conta um pouquinho a sua experiência e também os outros pilares aí que te ajudaram a retomar a tua saúde mental. Eu ainda tomo, até hoje, eu ainda tomo medicação. Então, são aí 7 anos tomando remédio. É, e é isso que você falou, é um tratamento muito amplo. E na época em que os médicos começaram a me falar as coisas, eu ficava sempre muito brava, eu era muito reativa. Então era sempre assim, dormir bem, comer bem, fazer exercícios. E eu falava, gente, é tão inacessível para algumas pessoas, mas com o tempo em que eu comecei a ter a possibilidade de fazer, eu percebi o quanto me fazia diferença ter acesso a essas coisas. Então, eu faço exercício todos os dias, eu vou trocando. Então, eu prometi para mim mesma que esse ano eu começo a fazer um esporte. Mas, no geral, eu faço musculação e nado. Mas aí agora eu comecei a fazer caminhadas e tô quase entrando no vôlei de praia. Tô doida para começar. Não pegou a febre do beach tênis aí? Porque a Então, febre do beach tênis. uma amiga tem uma quadra no coworking que ela trabalha e ela me convidou. Eu vou jogar. É isso, Então, se joga mesmo. e a gente estava falando aqui de quando a gente não quer fazer algo que é o que dá muito prazer. Eu me lembro de uma época em que eu não queria ir em show. E ir a shows é o que eu mais gosto de fazer. E aí eu comentei com os amigos, falei, eu não tô afim, não. Eu tô muito chateada para sair, não quero. Aí todo mundo já falou, pera, isso é um alerta, você não quer ir num show. Então, foi um momento em que eu percebi que eu estava realmente me sentindo mal. E aí voltei a buscar outras formas Às vezes é isso, eu não quero. Hoje eu não vou treinar, hoje eu não vou fazer nada. Mas não pode deixar isso passar muitos dias, senão começa de novo a se derrubar. Total. Na atividade física é chato ouvir isso. Eu até tenho um vídeo do Drauzio Varela que ele fala assim: eu falo para os meus pacientes, não arranjo tempo para atividade física? Tá bom, lá para os seus 60, 70, você vai ter desejado arranjar tempo porque você não vai conseguir viver de tanta Não, dor, de um monte de doença, de. a gente tem tempo para tanta coisa. Às vezes a gente passa 50 minutos fácil olhando uma rede social e não faz 50 minutos de exercício. Super. E para mim também, a atividade física foi um dos principais pontos assim que me reergueram assim. Outra coisa, como foi? Você falou, né, que a sua filha, que foi quem. Interessante você ter falado que quando eu tive em 2018, né, a depressão pós-parto início. Em 2020, na pós-licença maternidade, no retorno ao trabalho, 3 meses depois eu tive um burnout. Eu estava numa reunião, começou a me dar um piripaque, assim, eu caí no chão, eu fiquei 2 horas chorando sem parar. Quem veio e eu deitei no colo foi minha filha de 3 anos. Voltou? Voltou. Como que foi principalmente, né, com a Cléia e com o Panda, falar sobre isso? Você falou abertamente, como que foi para eles, né? Como que esse processo se deu nesses dias, tanto da internação quanto pós, né, no teu retorno? Com o Panda, a gente não falou muita coisa naquela época, por ele ter 8 anos e a gente não quis explicar muito. Ele até achou que ele estava no recesso escolar, porque ele ficou na casa do pai e não estava indo para aula. E aí ele falou: Nossa, tô meio que de férias. Aí eu falei: Não é férias, não, você já vai voltar para a escola. Mas com o tempo, e aí quando foi muito rápido a saída da internação e o começo do Faxina Boa. Então, aconteceu de eu gravar uma matéria para a TV, essa matéria foi para o YouTube, ele assistiu a matéria e a matéria falava tudo o que tinha acontecido. E aí ele assistiu o perfil dele do Google e o primeiro comentário que tinha na reportagem era: essa daí é minha mãe, eu tenho orgulho dela. Ai, Ai, meu gente. coração, quando eu vi aquilo. Porque Olha, eu se achava que ele não arrepiar, se sabia. arrepiar.
eu achava que ele não sabia o que tinha acontecido. E com o tempo, e depois a gente começou a conversar sobre isso. Com a Clé, que já era uma moça, foi muito mais fácil, entre aspas, a conversa, por ela já entender mais as coisas. Tanto que quando ela se sentiu mais deprimidinha, ela conversou comigo e eu a levei no médico. Então, a gente já teve uma facilidade, mas com o Panda para mim, foi muito surpreendente, porque ele entendeu o que aconteceu. Ele fala até hoje, quando ele me vê mais triste, ele conversa comigo, ele sempre fala, pergunta se eu tô bem. Então, eu tenho os pequenos anjos aqui em casa que estão sempre preocupados e cuidando de mim. Não, e é um puta aprendizado para as crianças, né? Porque assim, se a mãe pode, eu também posso. É como se você permitisse que eles também se tornem vulneráveis, sejam Sim. vulneráveis quando necessário, né? Porque nós somos, assim, o maior exemplo. A gente acaba. Outro dia eu vi até uma propaganda, achei meio brega, mas faz sentido, assim. Para o Dia das Mães. Mãe é a maior influencer, né, na vida dos filhos. Então, eu falei exatamente isso, assim. Espero que seja, né, Tomara? Sim. Mas eu acho que você abre uma possibilidade, e a gente fala muito disso nos encontros na Mãe Star, de ser transparente, porque é muito interessante quando você vai e fala uma coisa que não é exatamente o que você está vivendo, que você está sentindo. A minha terapeuta, todo mundo fala assim, então a criança vai ler na sua cara que tem alguma coisa errada, né? Não adianta, não minta, não tenta mentir para essa criança, que ela vai ver que tá alguma coisa errada, e aí não vai dar bom, né? E hoje, o que você... A faxina é terapia? O que é terapia para você? E uma coisa que eu lembro de você já ter falado, né? Não sei se você continua. Passa pano, passa aspirador todos os dias. E porque assim, uma das questões para quem e hoje você tá, né? Você não tá mais na faxina diretamente e tá como comunicadora, palestrante, escritora. Então você divide seu tempo, além das crianças, né? Uma não tão criança, mas dois não tão crianças mais, mas porque eu também gosto de limpar e vem numa herança da minha mãe, que minha mãe é a típica, é isso, né? De manter tudo em ordem, limpo, organizado. E o maior elogio que ela fez para mim, mãe, não fica brava, mas é verdade, eu até fiquei feliz. Mas eu posso conquistar o mundo, mas o dia que ela chegou em casa, eu sozinha com as duas filhas, e a minha casa estava impecável, foi o maior elogio que ela fez para mim, foi da minha casa impecável, assim, na vida. Eu lembro até hoje desse dia. E aí é muito pesado, digamos, conseguir dar conta, e uma grande maioria das mulheres não tem uma diarista, não tem alguém que ajude, né? E se cobra de manter. Tem para algumas é terapia, mas para outras acaba sendo um peso, porque muitas vezes não tem com quem compartilhar essas tarefas. Como que é para você? E se isso te ajuda ou não, e como que você lida em relação a isso com os teus filhos, né? Que moram com você em relação aos cuidados da casa, por exemplo. Ai, gente, se até a Marie Kondo desistiu, quem somos nós para achar que vamos manter a casa organizada o tempo todo? Mas você viu, foi só ela ter filho que ela desistiu de tentar deixar tudo organizado o tempo todo. Eu acho. Aqui em casa é impressionante. A Olivia, ela pode ter só 2 anos, mas a habilidade dela no ramo da demolição é impressionante. Eu sei Ela abre bem, eu tenho gaveta, certeza. ela abre gaveta e tira tudo. E assim, em segundos. Ela acabou de chegar da escola, tá tudo revirado pela casa. O que eu levei a tarde inteira arrumando, em 2 minutos ela destrói. Então, hoje em dia eu já não tenho mais uma cobrança tão maluca por organização. E é isso, não é sempre que a gente tem a rede de apoio. Eu não tenho alguém que esteja sempre, que é muito raro eu chamar alguém para me ajudar em casa, mas de vez em quando eu não consigo. Tem horas que a bagunça é muito grande, aí eu preciso de ajuda. Mas é uma coisa mais esporádica. E só no final da gestação, que aí eu não conseguia nem me abaixar mais, aí eu tinha uma pessoa que vinha uma vez por semana.
Mas hoje em dia já é mais esporádico, uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias. Mas mesmo assim, eu ainda posso me considerar muito privilegiada porque uma grande maioria das pessoas não tem quem faça essa parte, mas a cobrança é muito ruim de a gente achar que tem que estar o tempo inteiro tudo limpo, tudo arrumado, as crianças com a unha cortada, o cabelo desembaraçado. A gente sabe que não é assim na vida real. Eu sei Mas bem, de... a Dil, a minha filha mais velha, tem um cabelo bem cacheado, assim, coisa mais linda. Mas, assim, eu sou uma mãe, assim, que já passei dessa etapa. Então, tem dia que ela vai assim, mesmo. Tá tudo bem, vamos dar uma molhadinha aqui, a gente passa um creme. Que aqueles penteados que eu idealizava antes delas nascerem, olha, só aconteceram no meu sonho. Porque agora, de vez em quando, a gente consegue, mas... E outra coisa que eu ia falar, peraí que me fugiu, você estava falando, eu lembrei de... quero falar agora para quem, mãe, principalmente mulher, enfim, que quer, e a gente tem muito, Verônica, infelizmente, mulheres que estão em relacionamentos abusivos ou mulheres que pararam de trabalhar para cuidar dos seus filhos com acordo, com um companheiro, enfim, e agora se vê numa situação de não ter acesso financeiro a dinheiro nenhum, de se ver podada, mesmo em casamentos, de precisar pedir para comprar o remédio na farmácia, óbvio, eu acho, sempre falo isso, né? Depende do círculo. Você tem mães, e as mães, e é muito legítimo, mulheres que optam, não quero trabalhar depois que eu tenho filho, porque é um acordo entre marido e a mulher, ou entre as esposas, enfim, N situação. Mas o que eu sempre falo na Mãe Star é que a gente precisa se preparar. Não é sendo pessimista, não é porque seu casamento do seu do outro não vai dar. É só olhar as estatísticas. Só a gente olhar as estatísticas. E quando a gente fala isso na Mãe Star, a mulher que opta por, às vezes, tem um emprego, ganha bem e tal, engravidou, mas vem um papo, mas compensa mais, porque se for numa escolinha ou numa creche paga, ou contratar alguém, vai ser o mesmo que o seu salário, mas você é a mãe, então E tudo bem quando todos ao redor têm esse desejo e estão confortáveis com isso. Porém, o que eu sempre falo, e todas nós na Mãe Sara, a gente sempre ajuda as mulheres a pensarem como pesar isso num cenário que vou parar e vou continuar sem trabalhar por 5, 6 anos, sei lá quantos anos até meu filho ficar mais velho. Mas como você se vê? Isso te satisfaz? E se acontecer alguma coisa que você não vai ter um suporte financeiro do teu companheiro ou de alguém, você vive sem o suporte financeiro de uma forma que te satisfaz? Em geral, quando isso acontece, a mulher perde o chão, ela tem que voltar para casa da mãe, ou ela tem que reduzir muito o seu estilo de vida, ou ela começa a ter questões de desespero porque não consegue comprar o básico, porque uma pensão muitas vezes não dá conta da estrutura aqui. Enfim. Então, eu gosto muito da tua história, porque você partiu de um adoecimento que teve um gatilho, muito provavelmente, nesse desespero também do financeiro, e veio para a saúde mental. E você foi uma exceção, porque muitas vezes essa história se prolonga de uma forma ruim por muitos e muitos anos. Mas você conseguiu dar a volta por cima e teve um caminho aí que financeiramente agora vocês respiram melhor. Que dica você dá para essas mulheres que se veem ou para elas se prepararem, não pensando no pior, não prevendo o pior, mas pensando, se acontecer, eu tenho aqui uma forma de me bancar e bancar uma casa com as minhas crianças, enfim. O que você falaria para essas mulheres? A gente nunca casa pensando em separar, mas quando a gente se separa, descobre sempre que o nosso lado é o lado mais fraco. Então, eu já tive também essa experiência, sei como é difícil. E eu fico muito feliz, inclusive, quando eu vejo pessoas que me acompanham e depois me contam que começaram a trabalhar ou fazendo faxina, ou costurando, ou fazendo artesanato e hoje conseguem se manter, não dependem mais de um relacionamento abusivo, conseguem se manter sozinhas. Eu sempre acho muito importante ver que, porque a gente acaba
num primeiro momento a gente acha que não tem solução, mas tem. Então, é importante que a gente encontre também grupos onde a gente possa se apoiar, como por exemplo, o Mãe-Estar, mas porque é isso, sozinha a gente não consegue resolver as coisas. Esse tipo de situação, principalmente, ela, quanto mais ela for compartilhada, mais fácil você vai conseguir sair. Então, é que é muito difícil realmente você admitir para si mesmo e para os outros que você não consegue se manter. É muito ruim, é muito difícil. Mas no o meu caso, por exemplo, foi surreal, assim, porque eu ganhava metade de um salário mínimo no call center. E eu comecei a fazer 4 salários mínimos com a faxina. É uma diferença muito grande. Eu brincava que eu tinha virado a Kardashian da Zona Leste. Espetacular. Adorei. Não, imagina, e eu falo, olha, eu passei também por uma crise financeira bem importante. Eu optei por empreender na Bem-Estar, né? E saí de um emprego muito estável, em ascensão, investi tudo que eu tinha na Bem-Estar, porque eu tinha certeza que era o sonho da minha vida e que iria dar certo, assim. Mas olha, vou te contar, assim, perrengue, viu? E ficar nessa do tipo, como que mês que vem eu vou pagar as contas, né? De chegar, óbvio que pedir ajuda. E é isso, não tenham vergonha, gente, de pedir ajuda, né? De mandar currículo, de aceitar empregos, né? Meu primeiro emprego em São Paulo, eu lembro até hoje, quando eu mudei para São Paulo para fazer a pós, eu ganhava R$ 10 a hora. A hora trabalhada. E eu ia de ônibus e era longe pra caramba, assim. Então eu ficava 1h30 sem ganhar para lá da 10, que era difícil. Eu sou fisioterapeuta, depois eu fiz administração hospitalar, mas eu dava ginástica laboral em banco. Foi meu primeiro emprego em São Paulo em 2008, 2007, nem lembro mais. Mas enfim, eu lembro disso. Eu falo, mas é isso. Daí, hoje, a Ariane, que foi minha chefe lá, que é uma querida que vai estar quarta-feira no nosso evento, ela é consultora de amamentação, parceira da Mãe-Estar, que também ela é físio, e também depois na jornada eu falo, as coisas vão. E hoje a maior parte do time da Mãe-Estar foi que começou acreditando no sonho em 2018. Muita palestra gratuita, muita live, muita apoio, né? E vai dar certo. Vamos juntas e dá. Quando se tem amor, ética, né? A gente junta as coisas e soma, não tem como dar errado, assim. Então, eu acho que é muito isso que você falou, né? Pedir ajuda, se juntar a gente boa. Boa, assim, até melhor que você, para você aprender também, ensinar, Sim, mas com aprender. certeza. A Bitumami também para empreendedoras, né? Que dá muitas oportunidades, ajuda as mães aí tirarem ideias do papel. Então, acho que tem formas aí da gente se apoiando. Eu fiz, Certo. eu sou uma ex-aluna do Pulse, das Beach Mami, e foi lá onde eu Eu aprendi também. bastante também. É isso, né? A gente vai passando e se encontrando. Olha, então, hoje o nosso tema, o nosso principal papo era a faxina mental, né? A saúde mental. Eu acho que fica muito daqui, Verônica, a gente, pela tua história, né? A rede de apoio, o pedir ajuda, não ter vergonha, cada vez mais. A grama do vizinho é mais verde, né? Quando você olha de longe, assim, de repente você vai perto, tem buraco também, tem um monte. Então, assim, nunca compare-se com outra pessoa, né? Eu gosto a gente sempre de olhar para a gente mesmo como a gente era e como a gente está e onde a gente quer chegar. Eu acho que isso é bem interessante. Ter metas, ter sonhos, isso é bem legal. E no desespero, sempre peça ajuda, conte com as pessoas. A Mãe-Estar também é uma possibilidade. Esse mês de maio, por conta do maio, que é o Maio Frutacor, que é de conscientização sobre a saúde mental materna, a gente está com o nosso programa que chama Clube Mãe-Estar,
que são encontros em grupo com psicóloga, com educadora perinatal, tem um canal de apoio emocional. A gente está com ele gratuito para todas as mães e mulheres, né, que quiserem, é só entrar. Tem no link da bio o acesso, então vocês podem entrar lá, tem um código e baixar nosso aplicativo e ter o programa todo por 30 dias, que já é muita coisa legal. E a gente tem várias iniciativas fora também da Mãe-Star que a gente recomenda, de universidades, de atendimentos sociais. Não deixem de buscar. O financeiro muitas vezes pode ser barreira, mas tem muitas saídas também para isso. Quer dar um recado aí final pra gente, Verônica? Quando a gente estava falando da faxina mental, eu me lembrei, o meu tweet fixado lá no Twitter é: se você está se sentindo mal, limpa a casa. Brigou com o namorado, com o marido, limpa a casa. Tá chateado com alguma coisa, limpa a casa. Vai resolver? Não, mas a sua casa vai ficar incrível. É isso. É isso. Ótimo. Mas você sabe que eu tenho essa sensação. Quando eu tô muito irritada, se a casa está bagunçada, eu fico A muito irritação não pior. aumenta? Muito, mas absurdamente. Então eu tenho que sair. Só que daí eu trabalho muito com listinha. Até eu vou mostrar, porque não é tão saudável fazer uma lista como essa. Eu fiz essa lista aqui, ó. Aí, você viu que eu não grifei todas. Eu tinha que fazer isso antes de eu viajar de férias, há 10 dias atrás. Foi me dando nervoso e minha casa bagunçada. Sabe o que eu fiz? Fui lavar a louça e o quintal. Com essa lista pendente. Eu falei, não é normal, gente. Eu quis fugir da lista e fui lavar a louça e depois lavar o quintal. Minha mãe deve ter uma influência sobre isso, só pode. Mas, enfim, eu sou dessas que também, quando tá, tem que organizar, eu vou limpar. Isso me faz bem, me ajuda bastante. Sim, aqui também. Bom, olha, eu te agradeço demais. Obrigada por compartilhar, você falando e trazendo, né, essa tua história, tuas vulnerabilidades e como passou e tem passado por isso. Ajuda demais muitas e muitas mulheres. Nesta quarta-feira, quem for de São Paulo e quiser ver a Verônica de pertinho, e eu e mais 9 speakers, nós vamos ter palestrantes falando e contando as suas histórias. Desde perda gestacional, um casal de mães, né, que passaram aí, tem 2 filhos, uma jornada materna de muitos desafios e muitas superações. A gente vai ter também a Marília, também, que é da Fio da Lilith, trazendo como empreender nesse universo de saúde íntima feminina. E muita coisa boa. E eu quero fazer um agradecimento especial à Patrícia Fadelli, que é do nosso time da Mãe-Star, que fez a conexão entre nós duas, Verônica. Eu te seguia no Insta, mas a Patrícia, sabe, detalhes, assim, ela te adora. E ela falou assim, não, ela tem que compartilhar tudo, é o máximo. Então, assim, ela foi a curadora desse nosso encontro, que eu só adoro mais, conforme eu vou te conhecendo. E tem gente aqui que já comprou, que vai estar quarta com a gente, ó, Ali, Ravazzi. Então, é aqui em São Paulo, quem quiser, ainda temos, eu acho que umas 8 vagas, dá para, porque é no restaurante, é petit comitê assim, mas falem com a gente. E é isso, eu agradeço super, uma boa noite, bom descanso, durma bem, vá fazer sua atividade física amanhã em dia. E é isso. Sim. Faxina mental, não é isso? É isso mesmo. E eu tô muito feliz, quarta-feira vai ser lindo. Vai ser ótimo. Obrigadão, Verônica. Eu tô até sem voz hoje. Você imagina quarta-feira, o que vai ser? Um beijão grande. Beijo. E até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau.